Recebi uma pergunta, na verdade é mais de uma vez que eu recebo essa pergunta e eu tenho pensado muito sobre como responder. Mas hoje eu acho que a gente vai conseguir responder e vocês vão me ajudar a pensar no assunto. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu sou a Jobis, Joyce Guerra, psicóloga, e você está aqui no Jobis Psi ou no Clube de Terapia, esse espaço em que a gente pensa a respeito da deficiência de uma perspectiva mais emocional. Gente do céu! A pergunta que me fizeram é o seguinte: como saber que é o momento de eu começar a me desligar da minha família superprotetora? É uma pergunta muito difícil de se fazer e uma resposta muito difícil de se dar. E é o tipo de coisa que a gente não pode falar de forma leviana. O que eu entendo e outras pessoas entendem é que quando você tem uma deficiência importante, a gente possui um trabalho pela frente. No sentido de se desenvolver integralmente, né? Como que eu vou me desenvolver de forma plena? Tá, o olho não funciona, a perna não funciona, mas e o resto? Dos meus potenciais enquanto ser humano e o resto dos meus potenciais físicos, né? É onde a gente tem, por exemplo, muitas pessoas que têm problemas visuais e se dedicam muito ao esporte, pessoas também físicas, né? Deficiência física também. Eu tenho um problema, eu tenho uma deficiência importante, mas eu me dedico à música, psicologia, livros, literatura. Eu tenho essa questão, entretanto, eu posso cuidar da casa, eu posso andar de tal jeito, né? Depois, um outro aspecto que envolve a deficiência é o aspecto social. Então, a sociedade, ao mesmo tempo em que tudo que você faz é lindo, é maravilhoso, de certo modo, eles te puxam para baixo. Quando a gente vai tentar frequentar os espaços, muitas vezes a gente tem uma hostilidade mal disfarçada, né? A gente é o diferente, a gente é colocado no cantinho, né? Quando a gente vai, por exemplo, tentar achar um emprego, é difícil, mesmo a lei de cotas, tem pessoas que são contra a lei de cotas, inclusive para pessoas com deficiência. A empregabilidade da pessoa com deficiência não é uma questão fácil. A escolarização da pessoa com deficiência, mesmo escolas inclusivas, tem um monte de desafios e a gente vai precisar enfrentar esses desafios sociais, tanto de uma perspectiva pessoal quanto de uma perspectiva social, no sentido de ajudar a semear um espaço progressivo de preparar o caminho para quem vem depois da gente. Então tem esse aspecto social. O terceiro aspecto, né, o primeiro aspecto é desenvolvimento integral, o segundo é questões sociais, papel social da deficiência, da pessoa com deficiência. E o terceiro aspecto é a questão humana, é eu ser quem eu sou e eu conseguir viver bem minha vida, num ambiente saudável, num ambiente tranquilo. É o mínimo que a gente precisa, né? E muitas pessoas no mundo inteiro não têm um ambiente saudável para viver. Muitas vezes a gente se desenvolve apesar da família, não junto da família. Em todos esses processos, o ideal é que a família seja a nossa parceira, seja a nossa companheira. A gente tem aí uma união, a gente se une, a gente é um grupo familiar, a gente é uma família. Tem todo o aspecto religioso, né, que a família é um dom dado por Deus, é uma oportunidade de crescimento coletivo. Mas existem processos em que a gente cresce apesar da família, porque a família não consegue dar esse suporte. Existe um terceiro processo em que a família, por N motivos, atua contra o suporte, contra esse processo todo. Então a família, ela é nossa adversária, né? E aí quando eu falo nisso, eu estou pensando em casos mais extremos. Eu estou pensando em casos graves de manipulação emocional. Eu estou pensando em casos de abuso físico, abuso psíquico. Eu estou colocando coisas muito extremas, né? E, obviamente, eu estou colocando situações em que a gente não consegue dialogar, né? Muitas vezes, quando a gente tem um quadro desse, a gente tem caso de transtornos emocionais, questões psicológicas sérias, entre essas questões intrafamiliares, que são muito difíceis da gente sanear. Às vezes a pessoa não aceita ajuda, né? Às vezes a pessoa entende que a deficiência do membro da família é uma forma dessa pessoa ter atenção, dessa pessoa se promover, né? Existem alguns espaços em que a crença é que o protagonismo tem que ser da família, não da pessoa com deficiência.
entende? Então é como se a gente fosse propriedade do grupo familiar. Uma forma, de certo modo, deles se beneficiarem. Aí a gente pode ter muitas questões sérias, né? Da pessoa, por exemplo, com deficiência querer se emancipar e a família não permitir porque tem um benefício, né? Então são questões que a gente precisa olhar com muito carinho, com muita ternura, com muita responsabilidade. Existem casos em que quando a família atua na contramão dessas necessidades humanas da gente, né? Da gente se desenvolver integralmente, da gente ter o nosso espaço na sociedade, lutar contra essas conservas que a sociedade nos impõe. Então, tudo isso, se a família está contra a gente, entramos numa situação delicada em que a luta é muito maior, entende? Então, é muito difícil. O ideal é que se busque auxílio, é que a gente consiga fazer esse caminho de volta juntos, a pessoa com deficiência e a família. Esse é o ideal. Existem alguns contextos em que a família não aceita, em que a posição da pessoa com deficiência é uma posição muito pequenininha, não tem espaço para a gente desenvolver como ser humano, não tem espaço para a gente crescer, não tem espaço para a gente ser mais que um peso, uma missão para o outro e uma pessoa muito coitadinha. E aí pode chegar um ponto em que isso se torne emocionalmente insustentável. E aí muitas vezes é onde existe o rompimento. Porque caso contrário a pessoa vai ter uma vida apagada, vai ter uma vida vazia. Não porque ela tem uma deficiência importante, mas porque ela é tratada, ela é restrita pela família. Então é importante a gente observar, tá? Esses problemas que eu estou vivenciando, né? Esses problemas, eles vêm da deficiência ou vêm do contexto em que eu estou. Nesse contexto em que eu estou, o que contribui, o que eu faço para alimentar este contexto em que eu estou? O que vem de terceiros e o que pode ser melhorado? Não é uma coisa simples. Ninguém sugere rompimento intrafamiliar como quem instala um dedo, entende? É preciso ter muita responsabilidade para lidar com isso e muito amor para lidar com isso. Quando a gente fala de deficiência, a gente fala muito de ignorância. Ignorância. No sentido de que é uma área da vivência humana que foi por muito tempo negligenciada, que foi apequenada. E por conta disso, a gente não sabe, não tem muito parâmetro. Então é preciso ter muita gentileza, muita paciência, muita ternura para aqueles que possuem uma orientação religiosa, né? Muita fé para lidar com isso. Há momentos, sim, em que é preciso desistir e é preciso romper. Em que é preciso, sim, às vezes, fazer longas articulações que duram anos para a pessoa ser capaz de se emancipar minimamente, para se afastar de contextos emocionalmente destrutivos. Mas isso nunca deve ser feito de afogadilho, no impulso, no rompante. Porque, excetuando-se casos bastante raros, a nossa família é constituída de corações que, mesmo que feridos e com limitações, estão buscando pulsar junto do nosso. Há exceções? Há casos em que o rompimento é indispensável para a sobrevivência até mesmo do vínculo familiar. Mas isso não deve ser decidido de forma repetícia.
entende? Então a gente precisa ter muita ternura, muita calma e muita clareza. Tem uma frase que eu gosto muito: ninguém desata, ninguém corte onde possa desatar. Então a gente busca transformar os nós em laços. A gente vai buscar um consenso, vai buscar acolher todas as pessoas. Então, às vezes eu tenho um contexto intrafamiliar que a pessoa com deficiência está sendo a vítima, mas está todo mundo ferido. Então eu preciso conseguir entender onde estão essas feridas e acolher as pessoas que estão nesse processo. Às vezes até ensinar a pessoa a ser acolhida, porque tem pessoas que têm uma vida tão dura que elas nem sabem pedir ajuda, elas não sabem ser acolhidas, elas não sabem pedir acolhimento, não sabem receber acolhimento. Então é um processo de alfabetização emocional que requer muita calma, muita paciência. Se a pessoa tiver um profissional que ajude nesse processo, que seja parceiro da família nesse processo. Eu, no ano que vem, se Deus quiser, no mês que vem, né, começar uma pós, né, de casal e família, porque a gente está dentro das famílias, é um sistema. A família não é um grupo de pessoas que simplesmente dividem um espaço, a gente tem um sistema junto. Tá certo? Então, se você quiser, conta pra gente nos comentários. E lá no Jobis, não, perdão. Lá no Clube da Terapia, grava um áudio contando. O que você acha de tudo isso? Você acha que tem situações em que a família realmente a gente não consegue conversar? Como é que é a sua experiência? Como é que é a tua bagagem sobre isso? Clique. Clique. Pausa botão. Para botão.